Não. Bendito Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa manhã, gratos por tudo que o Senhor tem feito, pela sua bondade, a tua misericórdia. Quero agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem realizado, pelo teu cuidado, o teu favor, a tua misericórdia que se estende sobre nós. Apresentamos agora as nossas vidas. Mais uma vez, queremos apresentar também a filha do teu servo. Que o Senhor possa trabalhar, meu Pai. Nós não sabemos o que está acontecendo, mas o Senhor é poderoso para fazer uma obra gloriosa e o nome do Senhor ser testemunhado como aquele Pai querido que cuida dos seus filhos. No nome de Jesus, nós abençoamos, ó Pai, a vida dela, determinamos, segundo a sua palavra, não por autoridade, mas segundo a tua palavra, naquilo que nos é dado, ó Pai eterno, que o Senhor venha curar, restaurar, dar força, saúde, graça, para a glória do teu nome. Abençoa essa família, abençoa teus servos que estão comigo nessa manhã, abençoa aqueles que vão entrar, aqueles que estão impedidos, tira os impedimentos, tira as dificuldades, para a glória do teu santo nome. Agora, ó Senhor, ilumina o nosso entendimento, abre o nosso entendimento, para que a gente possa compreender as Escrituras. Nos dirige dentro da sua palavra, fala conosco, nos ensina, segundo a tua grande bondade. É o que eu lhe peço nessa hora, querendo eu te louvo. Amém. Glória a Deus. Página 40. Eu quero ver algumas coisas aqui com os irmãos importantes que eu estava olhando. No rodapé da página, nós estávamos falando aí sobre o batismo com o Espírito Santo, a importância, se nós olharmos etimologicamente para cada palavra, para as palavras, né? O batismo, que é sepultamento, que nos mostra a questão de uma morte e uma vida, uma nova vida. Isso nos mostra que o Espírito Santo nos dá as condições de viver em novidade de vida. Não dá para viver em novidade de vida sem a companhia do Espírito Santo. Por isso a importância do batismo, uma das importâncias do batismo com o Espírito Santo. Submergir. Batismo também é submergir, mergulhar, né? E aí também nos dá a ideia de sermos totalmente controlados, dominados pelo Espírito Santo. Isso aí, irmãos, é como se fosse uma ordenança, algo maravilhoso da parte de Deus, porém é inevitável a gente acreditar que essa não é uma realidade nossa. Por mais cheios do Espírito Santo que nós sejamos, existem aqueles momentos de picos que nós estamos fora do alcance desse domínio. Não conseguimos estar dominados pelo Espírito Santo 24 horas por dia. Isso também não nos dá descanso e nem acômodo para viver uma vida de qualquer jeito. Porque o que é carne, e o que é espírito, como Paulo disse, né? Se cumprirdes as obras do Espírito, nós não vamos morrer, né? Inclinados à obra da carne, mesmo porque a inclinação à carne é inimizade contra Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 25, Paulo disse, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E foi para essa própria igreja, parece que no capítulo de número 3, que Paulo disse, me maravilho, estou maravilhado diante de vós, que tendo começado pelo espírito, termineis agora na carne. Então, o ser humano tem essa tendência. Então, a vigilância é muito importante. E mesmo falando tecnicamente ou teoricamente a respeito disso, nós sabemos que não há condições. Há momentos que nós vacilamos. Existem momentos, né, que as coisas acontecem para provar a nossa fé. Haja vista, por exemplo, os discípulos haviam contemplado Jesus acabar de multiplicar pães, Jesus acabar de curar enfermos, e agora começam a gritar dentro de um barco, porque está tendo uma tempestade, estão gritando que vão morrer. Esqueceram que foi Jesus que mandou eles entrar dentro do barco, esqueceram de tantas coisas. Jesus disse que ia alcançá-los, aquela coisa toda. Então, nós temos esse pico.
A necessidade do batismo com o Espírito Santo é justamente essa. Porque nesses momentos cruciais da nossa vida, em que a nossa inclinação vai mais para o lado do mal ou para a carne, o Espírito de Deus, ele se apodera de nós e nos dá o direcionamento certo, nos leva. Por isso que Jesus disse lá no capítulo de número 15 e capítulo de número 14 do Evangelho de João, que o Espírito Santo nos guiará. Ou seja, ele vai nos dirigir dentro da vontade de Deus. Por mais que saiamos fora, porque é tendência humana, é nosso. Não adianta nós acreditarmos diferente. Ele vai nos direcionar. Ele vai nos colocar a sede de buscar em oração e ele vai nos dar uma direção para mudar a gente de rumo. Eu costumo dizer que um cristão não fica perdido por muito tempo. Não fica. Porque o Espírito de Deus vai direcioná-lo. Vai mostrar para ele o caminho que ele deve tomar. O caminho que ele tem que andar. Então, isso é muito importante. Em todos os aspectos da vida. Em negócios, na família, em relações interpessoais, ele vai sempre nos dar a direção. O problema é que nós não ouvimos, muitas das vezes, a voz do Espírito Santo. Por isso que Paulo também escreveu dizendo, ó, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações como fez os vossos pais no deserto. Porque há uma diferença entre ouvir, acatar e praticar, né? Então, quando nós olhamos o próprio Jesus dando aquela palavra que ele fala, ó, aquele que ouve a palavra de Deus, só ouve, é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. Constrói uma casa, mas está construído na areia. E o que ouve, também ouve, mas mais do que ouve, pratica, esse constrói uma casa sobre a rocha. E sobre as duas casas vêm as mesmas coisas. Vêm rios, vêm tempestades, vêm ventos fortes, mas só uma dessas casas vai permanecer de pé. A de qual? A daquele que ouviu? Não. A do que ouviu e colocou em prática. Hoje nós temos uma igreja que ouve a palavra de Deus, mas não pratica. A maioria deles não praticam. E não praticam por quê? Porque o querer e o efetuar também está em Deus. Porque muitas das vezes não dão lugar. Tem coisas que não é fácil nós praticarmos, irmãos. Por exemplo, quando a gente se vê em necessidade de perdoar alguém. Tem hora que não é fácil perdoar. Mas por que nós perdoamos? Porque o Espírito de Deus nos leva à prática do perdão. Quando eu vejo um crente falando para mim assim, eu não consigo perdoar, a resposta mais hábil a dar a ele é essa. Irmão, não é que você não consegue perdoar, você não consegue deixar o Espírito de Deus te conduzir à prática do perdão. Porque, humanamente falando, nenhum de nós perdoamos. Irmão. Se a gente for olhar na carne, a gente não perdoa ninguém, não. Como é difícil perdoar alguém que te traiu, alguém que te enganou, alguém que te usou. É muito difícil. Mas como nós conseguimos? Porque o Espírito Santo nos leva à prática do perdão. Se ele me leva à prática do perdão, ele me leva à prática do Evangelho. Então, o que eu preciso ter? Nesse estudo sobre pneumatologia, quando nós terminarmos, eu quero que os irmãos tenham plena certeza de que o Evangelho não é difícil. Só é difícil se nós andarmos na carne. Mas se deixarmos o Espírito nos conduzir, ele vai nos levar à prática das boas obras, à prática do perdão, do amor ao próximo, do socorro, à prática da pregação do Evangelho, da obra missionária. Né? Nós falamos assim, tem irmão que não gosta muito de missão, não gosta de evangelismo. Nenhum de nós gostamos. Só que dentro de nós, que somos batizados com o Espírito Santo, deixamos o Espírito fluir, isso aí já passou a ser amado por nós. Ele nos levou a amar o evangelismo.
amar as almas, amar a missão. Então, ele nos leva a praticar a palavra de Deus. Porque senão o fruto não seria do Espírito, o fruto seria nosso, dos nossos esforços. Então, o resultado dessa grande obra que eu estou fazendo aqui em Itanhaém é resultado do meu esforço, não. É resultado de deixar o Espírito Santo fluir. E ele flui de tal forma que me leva a praticar o que Deus quer que eu faça aqui. Esse era o segredo. Quando Paulo começa a falar da vida missionária dele, do trabalho dele pela obra de Deus, olha o que ele diz em Atos, capítulo de número 20. Ele está falando com as pessoas, porque ele vai sair dali e vai para outro lugar. E aí, então, ele manda chamar os anciãos que estavam em Mileto, os anciãos da igreja de Éfeso. E a Bíblia diz que ele fala assim, vocês sabem como eu andei aqui no meio de vós, pregando de dia e de noite, passando por dificuldades, perigo, não quis ser pesado a ninguém, todo dia falando e manifestando o poder de Deus para vocês. Agora é chegada a hora que eu vou ser levado, eu não sei para onde, eu só sei que eu vou algemado pelo Espírito. Ele usa essa frase, irmãos, no capítulo 20. Algemado pelo Espírito. Não sei o que há de me acontecer, a não ser o que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade. Olha que coisa tremenda. Então, o Espírito Santo, além de me comunicar a verdade de Deus, ele está em mim para que eu possa fazer-me praticar aquela verdade que eu aprendi. Então, aprendizado, quando eu recebo o conhecimento de Deus no Espírito, o Espírito Santo vai me levar à prática dessas boas obras, porque o fruto é dele. Por isso que está escrito, o fruto do Espírito. A carne não tem fruto, a carne só tem obras. E as obras da carne só são coisa ruim. Inimizade, porfia, emulação, ira, briga, dissensão, um monte de coisa ruim. Agora, o Espírito produz em nós fruto. E para isso ele precisa estar conduzindo. Ele precisa estar no domínio. Então, por isso a necessidade do batismo no Espírito Santo. Quando nós olhamos isso. Aí, descendo aí, a questão na página 40, no rodapé, está lá como que, o que era essa questão. Jesus disse, eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Isso está em Lucas 24, 49. Então, a promessa é de quem? Do Pai. A fala é de Jesus, porém a promessa é do Pai. E essa promessa está condicionada a uma obediência. Vocês fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Esse revestimento de poder aí, no caso, né? Revestir significa revestir por cima. E por cima de quê? Dessa nova criatura que eu constituí. Durante 3 anos, vamos trocar esse miúdo. Jesus quis dizer para ele o seguinte: durante 3 anos eu tenho trabalhado em vocês, ensinado a respeito do reino dos céus, dando conhecimento do que o meu Pai e eu queremos. E agora eu vou mandar um revestimento. E é esse revestimento que vai fazer vocês executar sem medo, sem nenhum tipo de timidez, a minha vontade. E vocês podem notar que é isso mesmo, porque Pedro, antes do dia de Pentecostes, era um. Depois do dia de Pentecostes, Pedro é outro. Você vê um Pedro negando Jesus, no dia que Jesus fora preso. Aí você vê um Pedro, no dia de Pentecostes, enfrentando as autoridades, enfrentando o povo. As autoridades mandaram chamar e falou para ele parar de pregar. Ele falou, não vou parar de pregar sobre falar do que eu tenho visto e nem ouvido. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Faz uma oração, o lugar treme. Por quê? Porque o revestimento deu condições da igreja não negar. Né? Às vezes nós ouvimos aqueles hinos que falam da igreja que não negava, dos irmãos que tombavam nas ruas de Roma,
né, mortos por amor à palavra, a gente fala, como que esses irmãos conseguiam? Exatamente assim. O Espírito Santo nos leva além dos nossos limites. O Espírito Santo nos leva a continuar o que humanamente nós já teríamos terminado faz tempo. Porque para o homem natural, o evangelho é loucura, irmão. Não é isso que está escrito lá em Romanos? É loucura para os homens. É loucura para nós se nós estiver na carne. É loucura continuar crente, às vezes orando, sem ver resposta. Às vezes você está buscando uma coisa há tantos anos, passa tantas dificuldades, tantas adversidades. E por que você continua? Porque o Espírito Santo está em você. Esse é o poder de Deus. Te fazer ir além do que um homem natural automaticamente não iria. Coloca o que você passou aí na vida de alguém que não conhece Deus. Você já não teria se matado, você já não teria se acabado, você já não estaria aí jogado. Agora, por que você não está? Porque o Espírito Santo tem um papel primordial nessa sua continuação. A sua história não é escrita mais por você. É escrita pelo Espírito de Deus. Entendeu? E aí nós vemos lá na página 41, no rodapé também, na 42, há 3 maneiras, pelo menos, de registros bíblicos. Não que Deus só faça dessa forma. Há pelo menos 3 maneiras de o Espírito Santo batizar crentes. Ao menos. Porque existem outras várias. Eu já sei de relatos de cristãos que foram batizados dormindo, acordaram sendo batizados com o Espírito Santo. Há várias maneiras, mas, biblicamente, há 3 registros, né? E em cada um deles, dessas maneiras, aconteceram evidências das línguas estranhas e, embora isso também não é, como a gente aprendeu, uma regra. Porque a palavra também nos mostra que nem todos falam em línguas. Nem todos falam em línguas. Eu quero até pegar esse versículo para não deixar nem dúvida na mente dos irmãos. Tem pessoas que é batizado com o Espírito Santo que não falam em línguas. É uma pergunta de Paulo. Ele faz essa pergunta primeiro aos Coríntios 12:30. 1 aos Coríntios 12:30. Ele pergunta, falam todos em línguas? Interpretam todos? É lógico que não. Então, há pessoas que é batizado no Espírito Santo e não falam. Então, isso é importante. Nessa aula de hoje, a gente estipular isso, saber falar a respeito disso, é muito importante. A gente compreender que tem gente que não vai ter essa evidência, mas você vai ver na vida da pessoa a evidência de uma mudança, a evidência de uma nova criatura. Aí nós estamos falando de uma pessoa que mudou. Você vai ver comportamentos diferenciados, entendeu? Porque também, irmãos, tem gente que fala em línguas, fala em variedade de língua, mas há o fruto do Espírito mesmo. Tem gente que acaba de falar em língua para voar no pescoço de 1 a 2 minutos. Gabi, pode falar? Existe esse negócio de quase ser batizado no Espírito Santo? Não entendi. Falando quase ser batizado no Espírito Santo. Eu já ouvi muita gente falando, eu quase fui. Não, ou é ou não é, né? Na verdade, não existe o quase, porque se for uma questão de Deus batizar, vai batizar. Não tem um quase batismo, né? É que a pessoa, às vezes, naquele exato momento que estava ali para poder... É uma linguagem humana. Nós não vamos ser também tão radical, porque é a maneira humana de entender. Eu quase fui batizado.
É porque a pessoa, naquele exato momento ali, se desvirtuou do que estava buscando de Deus, se distraiu, se desligou, e pode acontecer. Na verdade, pode acontecer. Mas a pessoa não pode levar isso como uma coisa positiva. É ruim. Então, ela precisa acertar essa situação para que possa ser batizada, né? Porque não existe o quase. Se Deus for te batizar, ele vai batizar. Agora, possa ser que não aconteça, porque no exato momento você fechou seu coração. O que nós falamos agora, uns minutos atrás? Se hoje ouvirdes a voz do Espírito de Deus, do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações. Então, se você está tendo contato com ele, possa ser que você endureça seu coração no momento e se desligue daquilo ali. Então, humanamente falando, a linguagem é humana e é válida. Não vamos ser radical a ponto de dizer, né? Eu podia radicalizar agora e dizer, quase. Não, é o modo humano de entender. Essa pessoa entendeu que quase foi batizado. É viável. Entendeu? É porque aconteceu no momento ali que ela estava... Como é uma experiência sobrenatural, eu já vi relato assim de pessoas que teve medo naquele exato momento. Eu não sei o que é isso, porque no dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi algo muito forte. Não tinha como não ser. Não tinha como voltar atrás, não tinha como não acontecer. Então, fui batizado ali com o Espírito Santo e não teve como ser diferente. Entendeu? Mas eu já ouvi relatos de pessoas que iam receber e por um lapso, e pode acontecer porque também há relatos bíblicos disso, né? Pessoas que na hora, ao invés de serem batizados, quiseram negociar com o Espírito Santo, quiseram comprar o dom do Espírito Santo. Então, isso interfere mesmo. Mas eu só estou falando sobre a linguagem, né? A linguagem quase, uma linguagem nossa humana, não deve ser ignorada e nem tratada de forma grosseira, porque é a experiência que a pessoa tem. Ela tem, eu quase cheguei lá, mas no momento eu fiquei com medo, eu me desliguei, eu fiquei com vergonha das pessoas. Eu já vi muitos relatos assim. Isso pode acontecer mesmo, porque nós somos humanos. É aquilo que eu disse. Naquele momento a pessoa estava no espírito e passou para a carne. Aí fica difícil. Como que a igreja foi batizada? Como que os cristãos foram batizados? Todos eles estavam ligados. Os quase 120 crentes estavam perseverando em oração. Os demais aqui que eu vou mostrar essas formas, vocês vão ver que eles estavam ligados. Eles estavam buscando, estavam orando, né? E há fatos também, relatos de pessoas que oraram, foram dormir e foram batizados, acordaram batizados com o Espírito Santo, acordaram porque no ato de dormir já orou com aquela sede, meu Deus, me batiza com o Espírito Santo, e foi dormir com aquilo, e de repente Deus é aquele que guarda o sono, irmão, né? Deus é que guarda o nosso sono. E de repente Deus visitou a pessoa ali no sono. Há muitas passagens bíblicas que mostram que Deus visita o nosso sono, os nossos sonhos, né? Deus entra nos nossos sonhos, fala conosco através deles, né? Nos marca, eu já vi até testemunho de libertação. Pessoas que foram libertas no sonho, né? Tinham um vício, sonharam, acordou no outro dia sem nada. Porque Deus tem suas maneiras de trabalhar, né? E a gente, quem somos nós, né? Para dizer, Deus só trabalha dessa forma, Deus. Mas é isso aí, Gabi. Pode acontecer mesmo de chegar até ali, naquele momento a pessoa deu uma titubeada, ou teve medo, ou por ser uma experiência diferente, deu uma desligada, saiu do espírito, mas isso não quer dizer que perdeu, viu? Também quero deixar claro. Perdeu, agora não vai ter que esperar, vai ter que pagar. Não existe isso, não. Se buscasse ali depois daquele momento, poderia acontecer. Se buscar agora, vai acontecer. O Espírito Santo é dado a nós, a todo crente que o buscar e o quiser, Deus certamente o presenteia com o Espírito Santo. É um presente de Deus para nós. Então, não existe barreira, entendeu? Deus pode fazer e vai fazê-lo, independente de qualquer coisa. E nós não recebemos o Espírito Santo porque queremos. Porque merecemos. Não.
nós o recebemos porque precisamos. A igreja precisava. Olha que a igreja lá em Atos dos Apóstolos, ela já tinha a palavra, já conhecia Jesus, já andava com Jesus e tudo, mas precisava do Espírito. O Espírito Santo é a necessidade da igreja. Muita bagunça na igreja de hoje, porque o Espírito Santo não tem mais, foi tirado da mão dele o controle de tudo. Irmã Claudete? Pode Senhor a todos. Amém. Desde o tempo da minha conversão, né, eu nunca havia ouvido, né, um comentário desse que nem todos falariam em línguas, né? Talvez foi falta de leitura, alguma coisa assim. Mas, assim, eu não sei como está hoje, mas eu ouvi um comentário, assim, que muitas igrejas precisam dos obreiros serem batizados com o Espírito Santo para tomar uma posição de presbítero, de pastorado, de alguma coisa assim. Se, por acaso, nem todos forem batizados com o Espírito Santo, não falarem em línguas, as pessoas não verem, né, nitidamente que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, fica complicado, assim, tipo, colocar essa pessoa num nível de hierarquia de presbítero, de pastor, de evangelista, porque ele não fala em língua estranha. A pergunta é essa. Sim. Ótima pergunta. Então, vou dividir ela em duas questões. A necessidade, que foi enfática. Então, é necessário. Isso é de suma importância que qualquer pessoa chamada para o ministério, aliás, eu vou começar de baixo ainda. Qualquer crente na pessoa de Jesus precisa ser batizado com o Espírito Santo. Certo? Isso aí é imprescindível. Mesmo porque é o que Deus quer. Não depende exclusivamente de nós. Não é uma coisa que depende simplesmente de nós. É uma coisa que Deus quer. Está no querer de Deus encher todos os cristãos. Os quase 120 crentes lá eram apóstolos? Eram obreiros? Aliás, não tinha nem obreiro naquela época, não tinha diácono. O diácono vem depois, né? E todos eles foram cheios do Espírito Santo. Então, é a vontade de Deus derramar o Espírito dele, o Espírito Santo, sobre todos. Quanto ao obreiro, é primordial que ele seja cheio do Espírito Santo. E a palavra cheio do Espírito Santo aí, não quer dizer que ele é mais cheio do que qualquer outra pessoa. Aí eu entro aí, Gabi. O Espírito de Deus que está em mim é o mesmo que está em você. Então, ou seja, não existe mais em mim e menos em você ou menos em alguém. Não existe Deus está mais em alguém e menos em outro. Ou Deus está ou ele não está. É isso aí, se divide nisso. O Deus não pode estar em partes. Ou ele está ou não está. Então, o Espírito é o mesmo. Os vasos mudam. Prata, barro, ouro. Isso não quer dizer que um é melhor do que o vaso de ouro, não é melhor do que o vaso de barro. Quando está escrito que há vasos de prata, barro, ouro e pau, quando Paulo fala isso para Timóteo, ele não quer dizer que o vaso de ouro é melhor do que o de prata. Ele fala a respeito do trabalhar de Deus individualmente com cada um desses vasos. Por exemplo, o vaso de ouro, para ele ficar melhor, ele tem que ser provado. Ele é provado aonde? No fogo. Quanto mais fogo, mais puro. Passa um vaso de pau no fogo. Não tem como. Mas não deixa de ser vaso. É vaso, mas não é de ouro. Qual é a provação do vaso de pau? É outra ferramenta para moldar o vaso de pau, para usar um formão, uma ferramenta diferente. O vaso de barro vai no fogo? Vai, mas não pode ficar muito. Porque se ficar muito no fogo, ele vai estourar. Então, ali, ele vai trincar. O vaso de barro também vai na fornalha. E o vaso de prata vai até separar a impureza. Separou a impureza, tira-se a prata. É o que está escrito lá. Tira da prata a escória e servirá de vaso para o fundidor. Então, isso é muito importante de entender que a diferença dos vasos não é para mostrar que um é melhor do que o outro, porque o Espírito Santo, que está no vaso de ouro, não é mais santo do que o que está no vaso de pau. É o mesmo Espírito. Paulo refere isso aí dizendo, os ministérios são diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Nós vamos ler esse verso aí daqui a pouco. O Espírito é o mesmo. Por isso que não há aquele dom, aquela questão
hierárquica que existe nas igrejas, irmã Claudete. Entendeu? Então, a necessidade. Quando foi chamar o diácono, por exemplo, ele disse, ó, escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Então, é notório. E você imagine colocar um homem que não é batizado com o Espírito Santo como obreiro. Ele é carnal. E o carnal não entende as coisas do Espírito. E se ele é líder, não entende as coisas do Espírito, como é que ele vai liderar o quê? Um rebanho carnal. Né? Então, por isso, aí a evidência de a coisa visível, aí a gente para na evidência de língua. Muito importante isso aí. E eu queria que vocês guardassem. Como que o diabo tem mais enganado a igreja hoje, irmãos? Com esse tipo de evidência. Porque a gente vai buscar na vida da pessoa, ele fala uma língua bonita lá, aí ele fala, esse é batizado, vou consagrar ele a presbítero, porque ele fala uma língua bonita. Mas e fruto do Espírito, ele tem? A evidência não é falar em língua, a evidência é mudança de vida. Fala em língua, mas é adúltero. Fala em língua, mas não pode ver uma irmãzinha. Fala em língua, mas não sai da prostituição. Fala em língua, mas não sai da fofoca. Fala em língua, mas não sai da contenda. Fala em língua, então que língua é essa? Se nós olharmos para a língua estranha como a evidência de alguém que foi cheio do Espírito Santo, nós vamos ter facilidade de ser enganado. Porque falar em língua até o inimigo fala. Olha aí, esses vídeos, não sei se vocês acompanham, Quai, TikTok. Olha esses vídeos aí, as línguas igual. Os caras copiando a língua do outro. Mostraram lá um vídeo daquele missionário mirim falando uma língua e num outro culto uma outra pessoa falando a mesma língua. Aquele tal de Joma. Olha a aberração que está na internet. As línguas, umas línguas esquisitas, locks, blocks. E o povo gosta de ouvir isso aí, meu irmão. Brincadeira, né? Então, ó, o profeta, olha a língua desse homem. Mas olha a vida, às vezes homossexual, no homossexualismo, né? Eu digo com a vida prática da sujeira, da prostituição, sem limite para nada, vivendo uma vida enganando a esposa, enganando a família. Não, o homem de Deus, o chamado para a liderança deve ser pautado no cheio do Espírito Santo, mas não é nas línguas estranhas que a gente vê se ele é cheio do Espírito Santo. É nas atitudes. Olha como ele caminha dentro da igreja. Olha quem ele é, que tipo de crente ele é. Dando golpe nos outros, falando mentira. Não. Então, é muito importante, foi muito importante essa pergunta, porque o ministério precisaria sentar e reaver isso aí. Porque às vezes o camarada não fala em língua, porque é o que nós lemos aí no capítulo 12, verso 30 de 1 Coríntios. Paulo pergunta, falam todos em língua? Interpretam todos? Têm todos o dom de profecia, de profetizar? Por que ele pergunta? Porque não tem. Nem todos falam em língua, mas é cheio de Espírito Santo. Olha Apolo, varão eloquente, mas que não conhecia ainda o batismo do Espírito Santo. Quantas pessoas com comprometimento e não conhecia isso? Então, nós estamos falando de vida. O Espírito de Deus não vem na minha vida para me fazer falar em língua. Ele vem para me mudar em outra pessoa. Me transformar em outra pessoa. Quando Saul viu os profetas profetizando, a Bíblia diz que ele desejou. Ele pediu a Deus que ele queria profetizar com os profetas. O que Deus disse para ele? Através do profeta. O Espírito Santo se apoderará de ti, te transformará no outro homem, e aí você profetizará com eles. Olha só, o Espírito se apodera, te transforma em uma outra pessoa, em um outro homem, em um outro ser, novidade de vida, então aí você profetiza. Parece que essa regra não existe mais. Nós estamos vendo gente imunda falando em língua. Nós estamos vendo gente impiedosa, sem nenhum afeto natural, sem misericórdia e falando em língua. Então, é muito importante essa pergunta aí. Entendeu? Então, a igreja precisa rever esse conceito e, ao invés de ficar olhando para a língua, porque língua se aprende, língua se copia, né? Jeito de falar.
Pode notar, se você fechar os olhos, eles falam tudo igual. Queridos irmãos, e aquela coisa toda. Para que isso? Seja você na mensagem. Não, é que falar assim dá aquele negócio na igreja. Então é você que vai fazer. Isso é uma obra do Espírito Santo. Por isso nós temos vidas que não mudam, não se transformam. Porque muitos são cópias. O que nós mais temos nos pregadores aí são cópias. Cópia da cópia da cópia da cópia, um copiando o outro. Copia línguas estranhas, o jeito de falar, a respiração, as revelações ensaiadas, tudo. Não que nós somos incrédulos. Eu creio nos dons espirituais, ministeriais, eu creio nos dons de administração, eu creio em tudo, irmão. Só que eu também tenho discernimento dos espíritos e sei quando é Deus e quando não é. E a igreja precisa buscar sempre esse dom, o dom de discernir os espíritos. Há duas coisas que te faz discernir se Deus está falando ou não. Primeiro, o conhecimento da palavra. Quando você tem conhecimento da palavra, você discerne o que é de Deus, se aquilo que está sendo falado é de Deus ou não. E segundo, o dom de discernir os espíritos. Entendeu? Se você estiver ligada no Espírito Santo, estiver em Deus ligado, ninguém te engana. O próprio Espírito Santo vai te falar, ó, não sou eu, não. Tem nada a ver comigo isso aí. Então é importante. Sim, Gabi. Teve umas vezes que eu fui na igreja e eu via, tipo, uma luz diferente das pessoas que estavam falando. Tipo, tinha umas que eu conseguia ver que era realmente o Espírito Santo que estava usando a pessoa. E tinha gente que eu via que, como se o Espírito Santo sussurrasse no meu ouvido. Aquilo ali não veio de mim, não, filha, não se engana. Aí as pessoas lá, tipo, a pastora, os pastores, muitos eu vejo que não tem a luz do Espírito Santo lá falando, que é o carnal. Aí tem gente que eu vejo uma luz, tipo, em volta delas, seguindo elas assim, ó, passando a palavra que tinha que passar para o pessoal da igreja. Assim. Isso é maravilhoso. Isso é um dom que Deus te dá para você não ser enganada. Né? E tem muitos que têm isso aí mesmo, esse dom dessa forma. Eu, tanto pelo conhecimento como o discernir dos espíritos, foi o primeiro dom que Deus me deu. Né? Logo quando eu comecei na fé, porque eu vim, a minha família oriunda do ocultismo, da Umbanda, do Candomblé, então Deus nos deu o dom de discernir, porque o inimigo ele é especialista em imitar, em enganar. Então a gente tem que ter esse dom. É maravilhoso, Gabi, saber disso, né? Porque aí você não é enganada, né? Você já sabe o que é carne, o que é Deus, isso é muito importante. Preserve isso sempre na sua vida, peça a Deus para que Deus preserve isso na sua vida, porque os dias que nós vivemos são dias de enganos. O inimigo está travestido dentro da igreja e, às vezes, em pessoas grandes, líderes, obreiros, pastores e companhia limitada. Então, tem que ter cuidado. Então, vamos lá. Essa forma de batismo do Espírito Santo, como aconteceu lá em Atos, né? A primeira maneira, nós vimos lá, os crentes estavam reunidos, né? Em Atos 2:2, e aí o Espírito veio como um som, né, do céu, como um som de um vento veemente e impetuoso. A segunda forma foi em Atos também, capítulo 8, verso 15, onde o batismo se dá através da imposição das mãos. Isso aconteceu em Samaria, Damasco e também em Éfeso, né? Então chamaram as pessoas e começaram a impor as mãos sobre os apóstolos, colocaram as mãos sobre essas pessoas, as pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que vai ser sempre assim. Há uma terceira maneira aqui, que é na casa do centurião Cornélio, que as pessoas foram batizadas quando Pedro estava falando, ele pregando, e o Espírito Santo caiu. A palavra usada ali é caiu, desceu sobre eles ali. Mas há diversas formas de Deus batizar com o Espírito Santo. Então, esse assunto é um assunto vencido, né? O batismo com o Espírito Santo é um poder especial que vem de Deus e enche todo o nosso ser. Ou seja, não há um lugar dentro de nós que o Espírito Santo não conheça. Não existe um lugar onde ele não penetrou nessa imersão. Por isso que é uma imersão, é o batismo. E é de dentro
para fora. Então, a importância da gente guardar isso daí. Descendo aí para as páginas seguintes, há muitas outras expressões que descrevem o Espírito, o batismo do Espírito Santo. Então, você vai encontrar na Bíblia lá falando sobre derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, é uma referência ao batismo do Espírito Santo. Derramarei o meu Espírito de graça e súplica, uma referência ao batismo do Espírito Santo. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí vocês vão falar, a evidência, falarão novas línguas, serão revestidos de poder, o Consolador virá sobre vós, receberá a promessa do Pai, receberá a virtude do Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem, era dado o Espírito Santo, caiu o Espírito, e aí eu faço algumas referências na página 44, como está escrito aí. Baixando lá para a página 45, nós vamos encontrar que há 5 manifestações diferentes a respeito disso daí, das que são escritas, mas há várias outras depois pós-igreja. Né? E das 5 manifestações dessa, pelo menos 4 aconteceram em cidades consideradas gentias pelos judeus. Samaria, Damasco, Cesareia e Éfeso. Ou seja, o Espírito, eu coloquei esse registro aqui para mostrar que o Espírito Santo não estava simplesmente direcionado à nação judaica, porque os crentes que estavam reunidos dentro do cenáculo eram judeus. Mas isso se expandiu aos gentios. Aí nós vamos ver o batismo acontecendo, né, em Samaria, em Damasco, Cesareia e em Éfeso. Então, gentios também foram alcançados. O batismo do Espírito Santo era uma promessa simplesmente para o judeu. Foi uma promessa para toda a igreja, que era composta de judeus e gentios. Aí nós vamos ver cada pedaço, cada explicação aí. Ó. Jerusalém, né, que aconteceu lá no cenáculo, em Samaria. Os apóstolos estavam em Jerusalém ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro, e lá, quando Pedro chegou, aconteceu o batismo com o Espírito Santo de muitos que ali estavam. Em Damasco, né, Ananias entrou na casa e impondo a mão sobre Saulo. Ó, o batismo de Saulo, aconteceu através da imposição de mão de Ananias. Ananias, quando pôs a mão sobre ele, ele foi cheio do Espírito Santo e foi curado daquela cegueira temporal. É muito importante, como eu citei o nome de Paulo, sempre cito, há uma frase pronta na Bíblia, irmão, que diz que a maior luta de Paulo é para que ele não voltasse a ser Saulo. Vocês já leram essa frase? Essa frase é uma mentira, tá? Não tinha como Paulo não voltar a ser Saulo. Saulo é o nome hebreu de Paulo. E Paulo é o nome romano de Saulo. Ou seja, a tradução de Shaul, a palavra hebraica Shaul, é Paulo. Então aí os camaradas pegam e interpretam. A maior luta é para ele não voltar a ser Saulo, como se o nome quer dizer alguma coisa. Então, eu tinha que ter trocado o meu nome, porque o meu nome é Kepler, desde quando eu me conheço por gente, quando eu era prostituto, brigão, quando eu era derramador de sangue, meu nome é, então, qual o meu nome agora de crente, pelo amor de Deus? Vocês veem que não tem nexo isso? Usar o nome para querer dizer, é profundo. Paulo tinha 2 cidadanias, romana e judaica, hebreia. O nome hebreu de Paulo é Shaul, ou Shaul, que é Paulo, traduzido para o português e traduzido para Roma, é Paulo. Cidadania não é outro nome, é o mesmo nome, mas com cidadania. Não quer dizer também, agora minha cidadania romana, meu nome é Kepler, agora vai chamar Giuseppe. Giuseppe é José. Giuseppe é José. Youssef é um nome hebraico que significa José. Youssef. Traduzido para nós, José. Aí Youssef está lutando para não ser José. Ô, irmão, não tem cabimento. Então, cuidado com essas frases ou com essas mensagens que vocês ouvem assim. Olha, irmãos, a profundidade. Paulo lutava para não ser Saulo. Irmão, nas escrituras, o nome dele lá é Saulo. Só é Paulo pela tradução romana. O significado de Saulo é Paulo.
Então, só para vocês entenderem, quando nós estudamos os idiomas que nós vamos estudar, o hebraico e o grego, vocês vão ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a maior luta de Paulo, de Paulo é para não voltar a ser Saulo. Oh, pelo amor de Deus. É lógico que a maior luta nossa é não voltar a ser o antigo eu. Mas o nome é o mesmo, meu nome é Kepler. Depois que eu fiquei crente, Deus não me deu outro nome, não, é Kepler. Eu não tenho outro nome, é Kepler. Ele me conhece como Kepler. Mas a velha criatura, que aí eu estou falando de natureza, aí eu estou falando de essência, ela não existe mais. Ela está morta para o mundo e o mundo morto para ela. Acabou. A antiga criatura não existe mais. E se vacilar e sair da presença, não é nem a antiga que volta, ela volta com 7 pior do que ela. Aí que está o problema. Que não volta nem a mesma. Não é nem aquela cara, volta endemoniada. Então, a maior luta é não ser a velha criatura. O que era a velha criatura? A velha criatura era a prostituição, a safadeza, a sem vergonhice, a descaradice, a brigaiada, né? As inimizades. Era isso aí. A velha criatura era isso. Então, a nossa luta é vencer essas coisas, e não o nome. O nome nós continuamos o mesmo. Seu nome não é o mesmo que está lá na certidão de nascimento ou mudou? É o mesmo. Aí as pessoas usam essas frases e a gente tem que ter cuidado. Como teólogos ainda, que vocês são teólogos agora, estão estudando teologia, são teólogos, tem que ter o cuidado de não cometer esse tipo de erro. Entendeu? Porque é uma frase sem nexo. Não é inteligente. Então, ó, em Damasco, Ananias entrou na casa de Paulo, onde Paulo estava, e orou por ele lá. Em Cesareia, Pedro, ainda pregando, viu o Espírito Santo cair sobre aquelas pessoas, descer sobre ele. E Éfeso, Paulo, né, perguntou, vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram, nós ainda não temos ouvido falar. E Paulo, impondo as mãos sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo. Então, pode acontecer dessa forma. Aí tem aí na página 46, aí no finalzinho da página, dons espirituais. Muito importante, eu quero falar sobre isso aqui. O Espírito Santo trouxe a nós alguns dons, né? O que eram esses dons? O nome dos dons tecnicamente relacionado, a finalidade desses dons, o uso correto desses dons, ele é implícito lá em Coríntios, capítulo 12, onde nós vamos ler sobre os dons espirituais. Hoje nós falamos sobre o dom de revelação, né? Há muito disso. As pessoas vão aí, o irmão tem um dom de revelação. Não existe na Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia, o dom de revelação. São dons de revelações. Os dons espirituais são 9. Palavra da sabedoria, palavra da ciência ou do conhecimento, discernimento dos espíritos. Esses 3 dons estão na cadeia dos dons de revelações. Dons de revelações. Palavra da sabedoria. Ele é composto de palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento dos espíritos. Então, presta atenção. O que nós chamamos de dom de revelação hoje são esses 3 dons juntos. Ou cada um deles é tido como dom de revelação. Certo? Quem tem a palavra da sabedoria, o dom da palavra da sabedoria, é um dom de revelação. Palavra da ciência é o dom de revelação. Por isso nós chamamos que o maior dom, a maior revelação que existe é a palavra de Deus. Porque o dom da palavra da sabedoria, da ciência e o discernimento do espírito compõe a cadeia dos dons e revelações. Você só tem isso aí se Deus te revelar. A palavra, só se Deus te revelar. Tem gente que lê e não entende. Só se Deus revelar. Por isso que é chamado de dom de revelação. Então, você imagina uma revelação que não bata com a palavra. Então, não é uma revelação de Deus. Porque a revelação de Deus tem sabedoria, ciência e discernimento. Dom de revelação tem que ter sabedoria, ciência e discernimento. Se não tiver essas 3 coisas, não é revelação de Deus.
Você imagina um Deus que usa alguém na igreja para falar para você, ó, minha filha, eu tenho ouvido as suas orações na madrugada, sendo que você está roncando que nem doido, não está acordando de madrugada. Então não é de Deus essa revelação. Sim, irmã Claudete. Já aconteceu isso comigo. Aconteceu. Já aconteceu. Eu estava no culto, né? A gente tem que ser realista e eu não estava orando. Aí a pessoa estava falando lá, né? O pregador. Aí ficou o dedo para mim e falou assim: Deus está ouvindo as orações da irmã durante a madrugada. Eu não estava orando. Você deve ter falado, deve ser de alguém aqui perto de mim. Errou o endereço. Deus conhece, irmão. Deus não vai falar uma coisa que você não fez, que você não sabe, que você não pensou. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque o dom de revelações, os dons de revelações, ele tem que ter sabedoria, ciência, que é conhecimento, e discernimento. Se não tem essas três coisas, ou uma dessas três coisas, não é dom de revelação. Por isso que nós, as pessoas falam, teólogo é frio, né? Eles não creem no Pentecostes, não creem no... Nós cremos, mas não nisso aí que esse povo está chamando de poder. Faz o cara sapatear que nem doido, mas ele não paga o que deve. Sapateia que nem doido, mas está prostituindo. Sai que nem avião dentro da igreja falando em língua, mas briga, sai na mão com todo mundo. Não perdoa, não ama. Não, o dom de Deus não é isso não, irmão. Esse poder, isso aí não é poder de Deus. Poder de Deus é mudança de vida, mudança de rumo. Faz a gente ser uma pessoa melhor. Não é de uma hora para outra, mas você está melhor do que ontem. Você já está melhor hoje, cada estudo, cada vez que você está na palavra. Não é verdade que você está sentindo cada dia a sua vida um elevo espiritual, porque está tendo mudança. Isso é poder de Deus. O poder de Deus não é falar em língua, como nós voltamos lá na fala da nossa irmã Claudete e até mesmo na da Gabi. Né? A gente vê mudança nas pessoas. A gente vê algo diferente ao redor da pessoa, na pessoa, sinal evidente que Deus está ali. Senão, que evangelho é esse que não muda? Evangelho é transformação. Então, os dons e revelações. Aí a segunda classe, eu falei de 3, faltam 6. Aí vem dons de curar, operações de maravilha e fé. Ó, esses dons são chamados de dons de poder. Dons de curar, dons de operar maravilha ou milagres, né? Dons de fazer milagre, e fé. Dons de poder. Esse é um dom de fazer sinais e prodígio. Aí, essa é a segunda classe. E a terceira classe também é composta de 3 dons, que é variedade de língua, interpretação de língua e profecia. Esses 3 são dons de locução, que é dom de fala, que é dom que Deus usa para verbalizar. Variedade de língua, interpretação de língua e profecia. Então, são 9 dons divididos em 3 classes. Dons de revelações, dons de poder e dons de locução. É os 9 dons espirituais. Você tem os 9? Precisa ter os 9? Não. Tem gente que tem 1, tem gente que tem 2, tem gente que tem 5, tem gente que tem os 9. Tem gente que tem os 9 dons. Né? Porque esses dons estão no Espírito. E o Espírito nos usa conforme a necessidade. Às vezes você nunca falou em língua, mas vai falar porque o Espírito Santo precisa te usar em língua naquele momento. Às vezes você nunca interpretou língua, mas vai interpretar porque o Espírito de Deus vai te usar para interpretar naquele momento. Não é porque você tem o dom de interpretar, você vai interpretar toda vez. Alguém falou, você está interpretando. Aí é o dom de fofoca. Te interessa saber o que os outros estão falando? Mas se Deus quiser te usar para interpretar, Ele vai te usar. Às vezes você nunca profetizou, mas Deus vai te usar para profetizar naquele,
Porque Deus vai te usar segundo a necessidade do local. O Espírito de Deus que está em você tem esses 9 dons. Ele pode te usar no dom que ele quiser. Se ele quiser te usar agora na palavra da sabedoria, ele vai te usar. Aí ele não quer te usar na palavra, mas vai te usar na palavra da ciência. Entendeu? Ah, não vai usar na palavra, mas vai te usar para discernir os espíritos. Vai te usar para fazer maravilha. Porque o Espírito de Deus é ele que opera. Você não usa o dom que você quer. Ah, peraí, eu vou usar agora o dom de interpretar. Aí você usa. Aí não é Deus, é você. Entendeu? Então é ele que opera, ele que te usa. No dom que ele quiser, nesses 9 dons que existem. Aí tem os dons ministeriais, ainda na página 46 aí. Quais são? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, nós tínhamos lá os apóstolos, né? Os profetas, que Deus levanta para falar, comunicar a sua verdade, os evangelistas, os pastores e os mestres. São dons ministeriais. Ou seja, ele deu esses dons para aperfeiçoamento dos santos, para o ministério. Aí estamos falando de administração eclesiástica. Como é que Deus administra a igreja? Através desses dons. Doutrina dos apóstolos, que já passaram, profetas, que ele ainda levanta profetas, hoje nos dons de profecias, evangelistas, para poder levar o evangelho dele, pastores que cuidam do rebanho e os mestres que ensinam. Então, são os dons de ministério. Esses dons ministeriais, irmão, segundo o capítulo 4, versículo 11 a seguir de Efésios, Deus colocou e deu à igreja para poder aperfeiçoar o corpo, o ministério. Então, é para trazer saúde, não divisão, não bagunça, não discussão, não dissensão, como nós temos visto acontecer aí hoje. Esses dons existem, não é para haver combate. Ah, eu sou apóstolo. E o outro, eu sou pastor. E aquela briga toda. Esses dons não é para briga. Esses dons é para o aperfeiçoamento da igreja. Esses dons existem para aperfeiçoar, não é para trazer escândalo, para trazer confusão. Os dons ministeriais e tanto os espirituais é para a edificação do corpo de Cristo. E aí tem os dons auxiliares, que está aí, ó, kibernerzers, do grego. Kibernerzers, que é governos, para governar, e socorro, para socorrer. O Espírito Santo, todos os dons do Espírito, o dom que evidencia uma igreja de Deus é kibernerzers, dom de governo e socorro. A igreja, eu vou falar isso em 2 palavras. A igreja tem um papel social na sociedade e um papel de domínio, porque ela traz consigo a marca de um reino, o reino de Deus. Então, é imprescindível que uma igreja se abra num lugar e não caia a taxa de criminalidade. Tem que cair. Se tinha 10 biqueiras, tem que diminuir. 9, 8, 7, até não ter nenhuma. Porque isso mostra que tem uma igreja viva e operante naquele lugar. Quando eu fui dirigir o Morro do Urubu, na cidade de Tiradentes, irmão, eu cheguei lá, não subia caminhão de gás, não subia caminhão de entrega de imóveis, não subia nada lá. Porque se subisse, os caras roubavam, o cara descia de lá só com a roupa do corpo. Quando eu fui dirigir o Morro do Urubu, eu aluguei um salão que tinha 3 bar do lado direito e 3 bar do lado esquerdo e um bar na frente, chamado Ponte da Negona, onde era o estoque das drogas, uma biqueira de frente com a igreja e outra biqueira na quadra de cima, a filial. E o estoque era no Ponte. O prédio de frente, que eram prédios, no prédio de frente tinha uma garagem onde todo carro roubado na Zona Leste era levado para desmanchar ali.
Eu abri a igreja no dia da inauguração, eles marcaram um pancadão. Fecharam a rua para ter um pancadão. Ia ser a noite da inauguração da igreja. Eu subi para lá, em 7 pessoas. Eram os membros da igreja. 4 horas da tarde, deu uma brigaiada e o pancadão foi cancelado. O culto era 6 horas da tarde no domingo. Eu inaugurei, nunca mais teve funk enquanto eu estive lá. 3 bar que era do lado para cima, fechou. Os 3 de baixo, ficou só um, no ano que eu estive lá. E na hora do culto, eles tinham aquela máquina de som, não ligava. Enquanto tivesse o culto, não fazia esse barulho. O Ponte da Negona fechou. Transformou em açougue. Carro cortado, nunca mais. Desde o primeiro dia que a igreja abriu. A biqueira fechou. A de cima fechou. Porque ali tinha uma igreja de Deus. E eu não precisei lá falar que vai fechar. Não precisei lá falar para orar. Eu cheguei lá, me apresentei, fui ameaçado no primeiro dia. Quando eu estava colocando a placa da igreja, uma mulher lá do crime chegou para mim e falou: você é crente mesmo ou está disfarçado aqui, é polícia, não sei o quê? Eu falei: não, eu sou pastor. Ó, porque se eu descobrir que não é crente, está com conversa, onde o senhor está pendurando essa placa, eu vou pendurar o senhor. Desse jeito, falou para mim. Essa mulher, ela virou freguesa da igreja. Direto e reto, ela ia lá pedir oração. As pessoas abriam a janela dos prédios, porque a igreja ficava lotada, ficava gente do lado de fora, o salão era muito pequeno. Não adiantava eles virem para o culto, e assistiam o culto de dentro dos apartamentos com as janelas abertas. Irmão, foi uma obra tremenda que Deus fez naquele lugar desde o primeiro dia. Isso eu sei de prática, que a igreja, quando chega num lugar, ela tem que fazer a diferença. E não precisa ir lá falar besteira, não. Eu nunca confrontei ninguém. Eu chegava lá cumprimentando todos eles, tudo do crime, eles. Eu cumprimentava e sorrindo. Ó, vou te ver aqui dentro ainda, hein? Ah, pastor, e dando risada. E eu, ó, seu nome está aqui debaixo do meu joelho, hein? Estou orando por você. E aquela, irmãos, ele me amava. Tanto que um dia eu pedi para a sede trazer uma caixa de som para mim, não, um fogão industrial para mim fazer uma galinhada lá, beneficente. E o menino que veio trazer à noite. Eram as 11h30. Ele foi direto para a igreja sem me ligar que estava indo. Mano, quando encostou na igreja, ele ligou para mim tremendo, de medo. Porque quando encostou o carro na frente da igreja, não sabiam quem era, o pessoal dali já encostou tudo com arma na mão, ali perto e tal, olhando feio para ele. Ele me ligou: pastor, pelo amor de Deus, vem aqui. Eu estou cercado aqui, eu vou me matar. Eu disse: não, pode deixar aqui. Quando eu cheguei, o pessoal: é do senhor, pastor? Nós pensamos que estavam mexendo na igreja. Irmãos, quebrou o cadeado da igreja, a igreja ficou com a porta aberta. Som, tudo lá dentro, ninguém mexeu. Então, isso é, voltando para essa Kiberneses, governo. Quando a igreja chega no lugar, ela não chega para ser dominada, ela chega para dominar. Então, ela chega para sitiar o lugar. Aonde a luz aonde a luz chega, as trevas são manifestas. A treva tem que bater em retirada. Eu falo isso direto para pastores. Sucesso não é ter igreja cheia de crente, não. Se você abriu a igreja num bairro e depois que você abriu a igreja, abriu mais 10 biqueiras, pode se consertar que tem alguma coisa errada. Uma igreja ativa, uma igreja operante, cheia do Espírito Santo, quando ela chega, tem que haver diminuição, queda do índice de criminalidade,
diminuição de usuários de droga, mudança na vida das pessoas que estão ali. Senão, não é igreja. É show, é palanque, é alguma coisa de... A igreja, não. Nós somos Lembra das 7 igrejas da Ásia? As igrejas que foram condenadas ali foram condenadas por não fazer a diferença, por não influenciar a cidade. Pode olhar lá a história. A igreja que estava em Éfeso deixou o primeiro amor. Deus destruiu a cidade por causa da ineficiência da igreja. É fácil a gente dizer, o mundo está mal porque a igreja é inoperante. Se a igreja estivesse fazendo o que tem que fazer, o mundo estava melhor. E quem leva a igreja a fazer isso? O Espírito Santo. Isso mostra que o Espírito Santo está esquecido em muitas igrejas. O homem está mudando. O objetivo é outro. Alguns querem viver da igreja, querem viver do dinheiro da igreja. Se abre igreja hoje, tem nego abrindo igreja que nem franquia, para sobreviver dela. E não é esse o objetivo. O objetivo é transformar o mundo. É transformar o mundo. Então, esse é o primeiro ponto. Giberneses, governo. Segundo, socorros. Então, o papel social da igreja é socorrer. Começa dos domésticos na fé. Então, se você está numa igreja onde você sabe que os irmãos estão passando necessidade e a igreja não faz nada, irmão, pode correr que isso aí não é igreja. Está errado. Ah, vou orar. Não, adianta. Orar. Tem que combater isso. Tem que chamar a atenção. Isso precisa acontecer. Se não há no nosso coração preocupação em saber como o nosso irmão está, irmão, nós somos tudo menos cristão. O Espírito Santo não está em nós. Eu, com toda a minha dificuldade, às vezes eu lembro. Esses dias eu fui abençoado, que a gente passa muitas dificuldades aqui. Alguns irmãos aí sabem. Até que Deus abre uma porta aqui, é só Deus. Só Deus. Mas eu fui abençoado. Eu estive aí em São Paulo pregando num lugar e fui abençoado. Eu ganhei uma certa quantidade de comida. Aí eu vim para cá. Aí o irmão que foi comigo, que eu não vou falar o nome, e eu não estou falando isso para também me promover, só estou dizendo para os irmãos o que é que o Espírito Santo faz. Quando eu recebi lá, o Espírito Santo já me tocou. Falou, ele tem 6 filhos. Você entendeu? Então eu falo por mim, porque eu não consigo. Às vezes, não tendo, eu sofro de saber que alguém está passando. E não precisa ser crente, não. E tem mais, a igreja precisa entender isso aí, que não precisa ser crente, não. Eu assisti um filme esses dias que passou um pedaço de um pastor na igreja e estava tendo uma ação social que estava distribuindo cesta básica. Aí a mocinha, aí começou uma briga entre uns irmãos. Não, para ela não, ela é do candomblé, ela é da Umbanda, ela vai em outro lugar, para ela não. E a mulher com a mãezinha numa cadeira de roda não era crente. Aí os irmãos não queriam dar. Aí o pastor tomou a frente e falou, não, que é isso? Que é isso? Deus não nos chamou para abençoar crente. Deus nos chamou para abençoar almas, vida, seja do crente, de quem for. Se houver uma necessidade, se tiver necessitado, Deus me livre. Nós precisamos socorrer. É lógico que começa dos domésticos na fé. Sempre nós vamos preocupar primeiro, a Bíblia põe essa ordem. Primeiro os domésticos na fé, os irmãos. Mas se dá para socorrer uma pessoa que não é crente, o vizinho, uma pessoa que bater na sua porta, irmão, isso tem que estar no nosso coração. Se não tiver, nós precisamos reaver nosso princípio de nós não estamos sendo crente. Todos nós, quando nós somos colocar o nosso prato de comida, quando nós somos fazer alguma coisa, nós precisamos pensar uns nos outros.
no meu tempo lá, eu me lembro, logo no início da minha fé, às vezes eu via alguns irmãos criticando outros. Ó, aquela irmã, ó, todo dia com aquela sandália. Ao invés de criticar, por que não passa lá na loja e compra uma sandália diferente e dá para a irmã? Você entende isso? A obra do Espírito é essa, e sem precisar falar para ninguém. Porque também tem isso, que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Hoje nós estamos vendo aí igreja entregando coisas para os outros na rua e fazendo o selfie. Na verdade, já ganhou o galardão. Se está esperando receber alguma coisa por isso está fazendo de Deus, não vai ter. O ministério é mão direita, irmão. Que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. A gente não pode ficar falando. Eu dei um exemplo aqui de uma situação para os irmãos, mas eu me sinto até mal de dar esses exemplos. Mas para dizer para os irmãos, porque eu ensino isso. Repartir. Ter a preocupação. Será que o meu irmão, vou comer? Eu falo para vocês assim, não estou querendo... Deus é minha testemunha do que eu estou falando. Às vezes a lágrima pinga. Vou comer. Será que meu irmão tem o que comer? Será que ele está comendo? Será que ele está bebendo, está dormindo? Será que ele tem água para beber? Roupa para vestir? Sapato para calçar? Como que será que está ele? E pessoas que passam por nós durante o dia. Hoje nós somos uma igreja que passamos por pessoas caídas no chão, no meio da rua, e parece que não estamos nem aí, não mexe com a gente. Irmão, eu luto muito contra isso na minha vida. Eu peço a Deus para mim nunca perder essa sensibilidade. Eu tenho que me importar com as pessoas. Há uma necessidade de importar. Irmão Avelino levantou a mão, pode falar. Irmão Avelino levantou a mão, pode falar, querido. Você tem que habilitar o microfone. Habilita o microfone. Está sem som. Não está dando para te ouvir, Messi. Tá sem som aí. Depois você pode fazer a pergunta no PV, que nós já passamos até do horário. Eu quero finalizar aqui, irmãos. Sim, irmão Avelino, dá para falar aí agora? Sim, dá para falar. Pode perguntar. Não percebi. Sim, pastor, não percebi. É que o senhor levantou a mão. O senhor quer falar alguma coisa? Não. Acho que foi o problema do telefone. Sim. Tá bom, então. Sim. Tudo bem aí na África, meu irmão? Tá tudo bem aí na África? Graças a Deus, muita chuva, muita chuva. Tá chovendo assim muito aí, né? Tá chovendo muito. Assim mesmo, nesse exato momento, tá caindo chuva. Entendi. Estamos sempre em oração por vocês aí. Tá bom? Amém. Tem. Glória a Deus. Sim. Eu tenho uma felicidade muito grande de ter vocês aí. Eu sei que é uma dificuldade muito grande com a internet. O Leite, muitas das vezes, não consegue entrar por causa da internet, por causa de trabalho e uma série de coisas, alguns irmãos. Mas nós vamos conseguir ainda trazer novamente todos os nossos irmãos para dentro dessa sala de aula, porque é importante tê-los aqui, viu? Amém. É mesmo essa dificuldade que eu tenho tido. É verdade. Deus abençoe, viu, guerreiro? Então, irmãos, como termina essa parte nos dons espirituais, eu já citei lá a divisão deles, que é a última frase aqui, não é para entrar na página 48. A semana que vem nós vamos falar minuciosamente sobre a questão do ministério, os dons de ministério, né, como que está relacionado isso, e eu vou entrar nos versículos bíblicos que eu acho importante,
de cada um deles, os milagres, o socorro e sustento, mas que Deus abençoe nossas vidas e que o Espírito Santo continue nos direcionando, não nos deixe perder a sensibilidade e a gente possa exercer com excelência o nosso ministério para Deus. Que Deus abençoe, tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana, que o Senhor Deus venha confirmar a bênção dele sobre as nossas vidas nesse final de semana e nos surpreender com aquilo que nós precisamos e carecemos pela sua misericórdia. A paz do Senhor Jesus, um beijo no coração de todos vocês, irmãos. Deus te abençoe a todos. Amém, a paz.